Esta é a história do dia da Rádio Observador. O PS branqueou a atuação do governo na TAP. Porque este relatório é tendencioso, é faccioso, é um relatório de facção. Não estamos perante uma obra de ficção. Parece feita à medida do primeiro-ministro que não quis até agora retirar consequências políticas. Na verdade, este relatório foi escrito pelo Governo. É um texto desenvolvido para tentar defender e justificar a privatização da TAP. É difícil encontrar um elogio nas reações da oposição ao relatório da Comissão de Inquérito à TAP. Depois de 46 audições que se prolongaram durante quase 200 horas, o relatório traz pouco. E o que traz levanta muitas dúvidas e algumas perplexidades. Haverá um dia em que a Assembleia da República aprova um relatório final. Nessa altura, sim, depois do relatório estar aprovado pela Assembleia da República, então eu direi qualquer coisa, se houver alguma coisa a dizer. António Costa prometeu consequências, doa a quem doer, mas perante conclusões que ilibam o governo de qualquer responsabilidade no que correu mal na gestão política da TAP, haverá consequências a tirar? Vou conversar com Ana Suspiro, grande repórter do Observador, que acompanhou os trabalhos da Comissão de Inquérito à TAP. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana. Olá, Sara. Vamos começar pelo fim, talvez. A Comissão de Inquérito à TAP já acabou? Não, ainda não. Está na reta final. Nós, neste momento, vamos ter um prazo até à próxima segunda-feira para os partidos da oposição apresentarem propostas de alteração, e já se percebeu que vai haver muitas propostas de alteração. Portanto, isto é apenas um relatório preliminar, não é definitivo? Não, não é definitivo. Estas propostas de alteração vão ser votadas. Algumas serão incorporadas no relatório final, outras não, porventura a maioria, e depois o próprio relatório será votado em plenário. E pode não ser aprovado? É difícil que assim não seja, porque nós estamos efetivamente com uma maioria parlamentar do Partido Socialista e o relatório é apresentado por um deputado do Partido Socialista. Eu diria que é quase impossível que o relatório não seja aprovado, a não ser que haja, enfim, uma revolta interna nos deputados do PS, que não é de todo previsível. Este relatório foi entregue na segunda-feira à noite e o mínimo que se pode dizer é que não é exatamente consensual. Porquê? Já se antecipava que este relatório fosse uma versão bastante parcial daquilo que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vimos que os socialistas inviabilizaram algumas linhas de investigação, digamos assim, abertas na CPI, como o caso do SIS e outros casos em que houve pedidos de audições e documentação que não foram aprovados pelo PS. Portanto, de certa forma, esperava-se que fosse um relatório muito contido no âmbito das suas conclusões. No entanto, eu acho que este relatório vai mais longe no mau sentido, ou seja, as expectativas não eram muito elevadas, mas eu acho que ele, apesar de tudo, consegue ainda ser um bocadinho pior que as expectativas, porque, de uma maneira geral, os governos socialistas, nomeadamente este governo, são ilibados de responsabilidades. Ou seja, as culpas que existem no caso de Alexandra Reis têm a ver com a presidente executiva da TAP, ainda que o governo tenha aprovado o acordo de indemnização pago à gestora. Isso não é considerado uma culpa enfim, quando se olha para as responsabilidades políticas, o PS diz que elas já foram assumidas pelos próprios governantes que se demitiram. Há também a questão do pagamento de 55 milhões de euros a David Neeleman, em que o relatório considera que decorreu, digamos assim, do acordo de privatização da TAP e desvaloriza completamente as obrigações que o acordo parasocial que foi assinado em 2017 pelo governo do PS, quando recomprou uma parte da TAP, desvaloriza completamente as obrigações que o Estado assumiu perante o acionista privado. E depois há a questão das ingerências e das pressões que foram sendo anunciadas e referidas ao longo de várias audições. Mas para fazer isso, Ana, sim, para ilibar de uma forma geral os governos socialistas e este governo em particular, o que é que faz? Falo por omissão
ou porque deturpa o que foi efetivamente apurado na Comissão de Inquérito? As duas coisas. Faz as duas coisas. Há temas que simplesmente não aparecem no relatório. E os mais evidentes, obviamente, são aqueles acontecimentos da noite de 26 de Abril, ou seja, as agressões do Ministério das Infraestruturas e a recusa do ex-adjunto de João Galamba de entregar o seu computador, e depois a forma como o SIS foi chamado a intervir para recuperar esse computador, a polémica reunião de preparação da Christine Ormier, antes de ela ir pela primeira vez ao Parlamento explicar aos deputados o caso Alexandra Reis. Ela reuniu com um deputado do Partido Socialista e com membros do gabinete de João Galamba. Portanto, são temas que não aparecem nas conclusões. Obviamente que a deputada relatora explica esta opção e diz que não, portanto, que decidiu cingir-se ao período de 2000 a 2022, ainda que tenha aberto um bocadinho o campo para ir lá atrás, porque havia coisas que tinham acontecido neste período, mas que só podiam ser explicadas com o que tinha acontecido antes, não é? Mas nestas matérias de 2023, digamos assim, e que são consequências diretas do caso que nos levou à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a porta foi fechada, não ficou nada no relatório final, considerando-se que eram temas que teriam que ser apurados por outras entidades, Ministério Público, pela própria Assembleia, que chamou lá já responsáveis dos serviços de segurança. Nós já vamos falar sobre isso na segunda parte, sobre essas coisas que ficaram fora do relatório, mas além dessas omissões, dizias há pouco, há também deturpações, daquilo que foi efetivamente dito. Eu não lhe chamaria propriamente de deturpações, mas chamaria uma seleção de declarações e testemunhos que encaixam, digamos assim, melhor na narrativa que o Governo, de certa forma, e que o Partido Socialista tem em relação aos temas que foram tratados na Comissão Parlamentar de Inquérito, ao mesmo tempo que haveria uma certa desvalorização de testemunhos que vão contra essa narrativa. Vamos a alguns desses exemplos. Se tivesses que selecionar assim o mais evidente, o que é que está no relatório, mas não é exatamente um espelho real daquilo que foi ouvido na Comissão? Aquilo que é mais óbvio e gritante é a conclusão de que não houve ingerência / interferência política na gestão da TAP. Para fundamentar, digamos assim, esta conclusão que deixou muita gente surpreendida, a relatora de facto vai buscar a opinião dos gestores e gestores da TAP que foram ouvidos, portanto, desde Miguel Frasquilho, passando por Fernando Pinto, pelo António Aldo Neves e que foi nomeado pelo acionista brasileiro. E que disseram isso? Que não havia pressões? Eles disseram isso, mas de uma forma um bocadinho, enfim... comprometida? Eu não diria comprometida, mas eu diria quase bem educada, porque os gestores profissionais normalmente têm uma postura, nomeadamente em relação aos seus antigos acionistas, que não é especialmente de desafio nem de provocação, digamos assim. Mas nem todos o fizeram. Nem todos o fizeram, exatamente. Aliás, a começar pela Christine Ormier, que obviamente falou de imensas pressões, mas isso também foi desvalorizado porque ela está num processo contra o Estado e contra o Governo e isso também lhe interessa na defesa desse processo. Depois houve David Neeleman, que fez, na resposta por escrito que deu à Comissão Parlamentar de Inquérito, elencou e fundamentou 3 exemplos de pressões exercidas durante a gestão privada da TAP ainda, mas que nem sequer foram referidas neste capítulo em que é dito que não houve interferências políticas. E também até houve pessoas dentro do Governo que admitiram a existência de algumas pressões. Eu, por exemplo, quero recordar que o ex-ministro Pedro Nuno Santos, quando lhe falaram da renovação da frota automóvel da TAP, ele disse que efetivamente o Governo aconselhou a administração da TAP a recuar naquela decisão, que era uma decisão de gestão operacional, que não tinha nada a ver com questões estratégicas, por causa do impacto político que aquilo estava a ter e até dos comentários que o Presidente da República tinha feito sobre a matéria. Há pouco falavas de David Neeleman e das acusações que ele fez e que
não aparecem essas críticas de forma nenhuma neste relatório, mas há também a questão dos 55 milhões que foram pagos a David Neeleman. Esse é um tema muito complexo que eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito não conseguiu. Eu percebo que não seja fácil tirar conclusões. Agora, o que todos nós percebemos, e foi dito pelos políticos socialistas que negociaram este acordo com David Neeleman, que o Estado tinha assumido obrigações com este empresário num acordo parasocial que foi feito por um governo do PS, ou seja, quando foi feita a recompra da participação, de uma parte da participação da TAP pelo Estado, em 2017, o Estado assumiu um conjunto de compromissos com este acionista que não estariam tão explicitados no acordo de 2015, porque a questão não se colocava, não é? Porque na altura eles tinham a maioria do capital e tinham a gestão, não precisavam deste tipo de salvaguardas. E neste relatório é mais valorizado esse acordo de 2015 e neste do que relatório 2017. É dito duas coisas, é dito que de facto este pagamento tem a ver com as prestações acessórias que David Neeleman tinha colocado na TAP e este pagamento é feito para que a TAP possa ser alvo de uma intervenção do Estado e receber a ajuda pública em 2020, mas diz que essas prestações decorrem do acordo de 2015 e que nada disto foi alterado pelo acordo de 2017. Eu não tirei esta conclusão daquilo que eu vi na Comissão de Inquérito, eu tirei a conclusão contrária. Já vamos voltar à conversa com a Ana Suspiro, jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Vamos olhar para o que simplesmente não aparece no relatório e talvez devesse aparecer. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu dizia assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro. Ana, algumas das sessões mais mediáticas desta comissão de inquérito ficaram completamente fora deste relatório. Porquê? Elas aparecem só para ser explicado porque é que não aparecem. São referidas. Aliás, é engraçado que a gente fez aqui uma contagem por palavras e, sei lá, Frederico Pinheiro e João Galamba aparecem pouquíssimas vezes estes nomes. E, no entanto, estas foram as audições, provavelmente, que as pessoas mais acompanharam quando foram transmitidas em direto. Não aparecem porque, enfim, o PS, na altura, considerou que isto não tinha a ver com o objeto da Comissão de Inquérito, que era centrada na TAP e na gestão da TAP, e aliás recusou pedidos de novas audições a estas, nomeadamente ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e este argumento é reproduzido pela deputada relatora no seu relatório preliminar, considera que estas matérias saem fora do objeto da Comissão. Mas a oposição não acha isso? Não acha isso, tanto não acha que tentou reintroduzir o tema nas audições, tentou chamá-los outra vez e pedir documentação relacionada com estes episódios. E era ou não era uma questão importante para o objeto desta comissão? Eu diria que há partes que sim, outras que eu admito que de facto que não poderiam até ser desenvolvidas aqui na Comissão de Inquérito, mas sim, porque estes acontecimentos acontecem porquê? Porque, alegadamente, haveria uma divergência entre o Ministro e o seu chefe de gabinete sobre as notas de uma reunião preparatória entre a Presidente da TAP e membros do Governo e do Partido Socialista que tinham sido pedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, para perceber se de facto as notas foram transmitidas à Comissão de Inquérito correspondiam às notas reais que foram tomadas dessa reunião. Se o Ministro da Tutela teria vontade de esconder ou não? E se o Ministro da Tutela tinha recusado ou tinha procurado esconder essas notas, e isso é uma coisa muito importante, porque estamos a falar de um Ministro que está em exercício de funções, portanto o esclarecimento desta questão era muito importante para a Comissão de Inquérito, e de facto
esse era um tema muito importante de esclarecer. Mas depois também, na sequência de todos os depoimentos que foram dados sobre este tema, ficámos a perceber que havia aqui um problema com os documentos classificados e com o tratamento dos documentos classificados dentro do governo, quem tem acesso, quem não tem, quem é que classifica os documentos, os segredos de Estado. Levantou-se toda esta questão que pode ser secundária à TAP, mas que também era muito importante para perceber aqui porque é que havia, no fundo, porque é que o ministro João Galamba estava tão preocupado com aquele computador, se de facto ele tinha documentos secretos ou se tinha apenas informação que não queria que chegasse à Comissão de Inquérito. E sobre isso há apenas uma recomendação ao Governo neste relatório a propósito da classificação de documentos. Também foi ignorada uma reunião polémica, já falaste dela, de preparação de uma audição da ex-CEO da TAP, em que esteve presente um deputado que depois veio a ser coordenador socialista desta Comissão de Inquérito à TAP. Sim, a Carlos Pereira, assim foi identificado pela Presidente Executiva da TAP, logo naquela que foi uma das primeiras audições da Comissão de Inquérito, e esta participação do deputado que era coordenador dos socialistas acabou por resultar na sua saída da Comissão Parlamentar de Inquérito. E era uma participação que implicava também João Galamba, porque João Galamba tinha dito que não tinha havido reunião nenhuma, ou que não sabia de reunião nenhuma. Não, ele disse que não esteve. Ele de facto não esteve, mas validou a participação da Presidente Executiva da TAP. E informou a Presidente Executiva de que ela ia acontecer. Foi através do Ministério que ela soube que a reunião ia acontecer, efetivamente, e autorizou que ela estivesse presente. E no fundo ficou sempre aqui no ar a dúvida se haveria aqui uma tentativa mais ou menos deliberada de preparação da Presidente da TAP para responder ao Parlamento. Ainda não há Comissão de Inquérito, porque isso efetivamente seria grave, mas numa altura em que já se sabia que ia haver uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre este tema. Nada disso, mais uma vez, chegou a este relatório? Não. O que argumentou a relatora do Partido Socialista é que esse tema foi tratado noutro fórum, ou seja, houve um parecer da Comissão Regular da Assembleia considerando que esta atuação era legítima. Sabemos, obviamente, que Carlos Pereira saiu da CPI, mas foi considerado que não era tema, não fazia parte do objeto da Comissão de Inquérito. Se juntarmos estas pecinhas todas, quase tudo o que envolve Fernando Medina e João Galamba, que são atuais governantes, foi omitido ou desvalorizado. Sim, Fernando Medina e João Galamba quase que não aparece, na verdade, no relatório. Fernando Medina também não aparece muitas vezes aparecem para ser citados quase como testemunhos e não como protagonistas. É certo que Fernando Medina não era Ministro das Finanças quando Alexandra Reis recebeu €500 mil para sair da TAP, mas foi ele que alguns meses depois a convidou para Secretária de Estado do Tesouro sem averiguar as condições de saída. João Galamba ainda teria à partida menos responsabilidades neste caso, porque ele só assumiu funções no início do ano para substituir Pedro Nuno Santos e depois de ser conhecida todo este choque do caso Alexandra Reis, mas foi ele, em conjunto com o Ministro das Finanças, que foram responsáveis pelo processo de destituição da Presidente Executiva da TAP e do Chairman. E este tema foi totalmente ignorado nas conclusões. Isto aconteceu já em 2023, mas é uma consequência direta do caso Alexandre Reis, que foi a pedra de toque da Comissão Parlamentar de Inquérito. O documento ignora os atuais governantes, mas também não dá grande destaque a anteriores governantes socialistas. Eu não fiz o relatório, não vou votar o relatório e, portanto, isso não é comigo. Mas onde é que fica Pedro Nuno Santos neste relatório? Como testemunha, ele é referido, aparece várias vezes como testemunha, mas eu diria que ele tem um papel relativamente secundário neste drama, digamos assim. O relatório dá por certo que nem o ministro Pedro Nuno Santos, nem o secretário de Estado Hugo Mendes conheciam as cláusulas do acordo de saída de Alexandra Reis, o tal que foi considerado ilegal, apesar de saberem, conhecerem as parcelas que faziam o bolo do €500 mil da indemnização. Sobre o facto do ministro ter demorado algum tempo a recordar-se que tinha dado a autorização ao pagamento deste valor,
No fundo, o que é que o relatório faz? Repete os argumentos que foram dados por Pedro Nuno Santos e também pelo seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que quando se demitiram, assumiram as suas responsabilidades políticas nesta matéria e, portanto, não há mais nada para apurar, não é? São também desvalorizados os erros que o próprio Hugo Mendes assumiu que cometeu neste processo, o caso do mail a pedir para mudar o voo por causa da viagem do Presidente, o envolvimento numa reunião de resposta a uma pergunta feita pelo próprio Ministério à TAP, o uso de WhatsApps para validar aqui estas decisões, por exemplo, a falta ou o facto do gabinete das infraestruturas não ter tido a preocupação de averiguar se o acordo de saída que estava a ser aprovado politicamente era legal, não é? Deixaram essa responsabilidade totalmente nas mãos da TAP e da CEO da TAP, e o facto do Ministério das Infraestruturas não ter comunicado ao Ministério das Finanças, isso é completamente, nem sequer é praticamente referido. Ou seja, é referido, mas não como sendo uma conclusão ou uma coisa grave. Já ouvimos no início deste episódio, a oposição fala em fraude, em branqueamento completo, em ficção, em frete. António Costa, Ana, disse que tiraria consequências políticas desta comissão de inquérito, doa a quem doer. É possível tirar alguma consequência política com este relatório? Eu acho difícil. Se estamos a falar de consequências políticas que envolvam ministros em funções, governantes em funções neste momento, não, porque praticamente não são, como já vimos, nem Fernandina, nem João Galamba são referidos no leque dos responsáveis. Aqueles que de facto têm responsabilidades já se demitiram, portanto as consequências políticas já foram tomadas. Enfim, há aqui uma questão que fica aqui um bocadinho o rastilho, e quase que ironicamente que esta Comissão Parlamentar de Inquérito parece ter marcado o regresso à vida política de Pedro Nuno Santos, o que não deixa de ser irónico, porque pareceria ser o contrário. Quando começámos a falar disto, achámos que seria o contrário. E poderá haver aqui uma outra consequência política que tem a ver com a aceleração da privatização da TAP. Eu penso que os socialistas claramente que perceberam que ter o controlo acionista ou estratégico da TAP é uma grande dor de cabeça política, portanto mais vale de facto sair da empresa e deixar de ser responsabilizado por tudo o que acontecer na TAP. Obrigada, Ana. Obrigada eu, Sara. Ana Suspiro é jornalista de economia e grande repórter do Observador. Esta foi a história do dia. O episódio de hoje contou com a colaboração da jornalista Maria Nunes. A sonoplastia é de Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.